Olá, querido amigo, querida amiga, que bom é ter você conosco mais uma vez. Hoje nós mais uma vez estudaremos a Palavra de Deus e nós iremos responder a alguns questionamentos que é comum de termos em algum momento da nossa vida. Será que em algum momento você já se questionou se você estava desamparado neste mundo? Já se sentiu sozinha ou talvez não sendo ouvida por alguém? Hoje nós iremos ver um agente dado pelo próprio Deus que nos traz a alegria e o privilégio da sua presença entre nós e em nós. Nós iremos falar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo e você é o meu convidado para estar conosco neste programa. Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Eu já escolhi esse assento aqui para ficar mais pertinho de você. Eu já estou me sentindo em sua casa e eu gosto muito de dar presentes para pessoas que eu amo. E eu tenho em minhas mãos um presente para você. Eu tenho em minhas mãos a revista Esperança com o título Céu ou Inferno? Você já se questionou a respeito se de fato existe um céu ou se de fato existe um inferno? Será que as imagens que a gente conhece nos filmes, nos desenhos, são de fato reais? Você tem medo do inferno? Enfim, essas são algumas questões que serão abordadas neste guia. E este é um guia lançamento, inclusive, da Rede Novo Tempo de Comunicação. E eu quero dedicar esse presente para você. E a melhor parte vem agora. Você pode receber em sua casa esse guia de forma gratuita. Você só precisa entrar em contato conosco através de duas opções. Você tem a opção do WhatsApp 12 98244 4449 ou pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Uma outra opção também para você é você entrar no nosso site. É só você ir lá no seu navegador e colocar novotempo.com/escola bíblica. É muito legal saber que você pode receber em sua casa este guia de forma gratuita para aprender ainda mais a respeito da Palavra de Deus sobre esses temas que são tão importantes. Então, fica aqui o meu convite, o meu presente, só depende de você agora, de entrar em contato conosco e aguardar que logo, logo essa revista chegará em suas mãos de forma gratuita. Muito bem, nós iremos continuar a programação deste momento com algo que eu gosto muito, que é estudar este livro aqui tão especial, a Palavra de Deus. Este manual, este guia, esta carta de amor que Deus escolheu para nos dar de presente, para nos guiar enquanto estivermos aqui na terra até a sua volta. E sempre quando nós escolhemos abrir este livro especial, nós não podemos lê-lo sem antes convidar a presença do Espírito Santo para nos ajudar a compreender aquilo que nós iremos estudar. Então eu quero te convidar, assim como você está, para fechar os seus olhos mais uma vez e falarmos com o nosso Mestre. Oremos. Santo Deus e Pai, que alegria é poder termos o privilégio e a honra de falar com o Senhor em qualquer momento, em qualquer situação. E nós estamos aqui hoje com um presente que o Senhor nos deu, que é a Tua Santa Palavra. E nós precisamos nos alimentar dela e necessitamos da Tua ajuda para compreendermos tudo aquilo que nós iremos estudar. Então, por favor, bom Pai, nos ajude a compreendermos, a assimilarmos e, acima de tudo, colocarmos em prática todos os conselhos que nós iremos extrair da Tua Santa Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos que estão conosco, assistindo de diferentes lugares, mas que o Teu anjo protetor possa estar ao lado deles neste momento. Esse é o nosso pedido e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Maravilha! Como eu mencionei um pouco antes, nós hoje iremos falar um pouco a respeito do Consolador prometido. O Espírito Santo, um presente de Deus para mim e para você. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está escrito na Palavra de Deus
no Evangelho de João. O apóstolo João foi quem escreveu, e aí eu gostaria de que você me acompanhasse na leitura, pegando a sua Bíblia, onde ela estiver, que nós iremos ler o texto sagrado. Mas antes de lermos o verso que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria de refletir com vocês sobre algumas questões. Primeiro, você em algum momento da sua vida já se sentiu sozinho? Ou já passou por um momento em que parecia que ninguém entendia as suas lutas e os seus desafios? Não sei se já aconteceu com você, de sentir que clamava por ajuda por alguém e ninguém a atendia ou atendia. Havia uma mulher que sofria muito em um seu lar. E durante o período da sua vida, ela dedicou a sua vida pelos seus filhos, pelo seu esposo, só que isso não era correspondido. Ela era uma mulher triste, onde não era amada pelo seu esposo, ela sofria com aquele marido. Da mesma forma, os seus filhos logo cresceram e quiseram sair daquele ambiente. E agora o contexto em que ela estava era sozinha. Sozinha neste mundo e aparentemente sem ninguém que pudesse acalentá-la, que pudesse ouvi-la, a compreendesse. Esse era o contexto dessa mulher. Até que um dia ela encontrou uma Bíblia no quarto dela. E aí ela começou, assim como nós estamos hoje, começou a abrir a Bíblia e folhear, e começou a ler um texto aqui, um texto ali, até que ela se deparou com o texto que nós iremos ler hoje, de João, no capítulo 14, nos versos 16 em diante. E aqui diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. No verso 18, ele inclusive diz assim, não vos deixarei órfãos, virei para vós. Essa era a promessa que Deus havia feito para aquela mulher, para os discípulos no contexto em que ele estava e também para mim e para você. O desejo de Deus, através do seu Filho Jesus, era de que o Espírito Santo fosse um companheiro, um ajudador, um auxiliador que estivesse conosco todos os dias até a sua volta. Essa era a promessa dada por Deus. E o mais interessante que essa promessa ela se concretizou após a volta de Jesus para o céu. Ele prometeu, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador para cada um de vocês. Essa foi a promessa de Jesus. E tem um livro que eu inclusive trouxe aqui para indicar a leitura, se você puder e desejar, A Vinda do Consolador. Neste livro, nós encontramos inúmeras evidências de quem o Espírito Santo é, da necessidade que temos e urgência que temos em buscarmos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E neste livro, no livro A Vinda do Consolador, o autor diz que a descida do Espírito Santo no Pentecostes, ela não foi um evento isolado, mas o começo de uma nova era, em que Deus estaria presente de forma contínua na vida dos crentes. Nós percebemos que quando Jesus enviou o Espírito Santo para mim e para você, aquilo não foi um momento que aconteceu ali entre os apóstolos, entre os discípulos e acabou por ali. Não. O desejo do Mestre é de que, como nós acabamos de ler no verso 16, ele enviaria um outro Consolador para que ele estivesse conosco para sempre. E agora nós precisamos responder a algumas perguntas a respeito dessa promessa. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz em nossa vida? Como é que nós podemos ter um relacionamento mais profundo e íntimo com ele? E é por isso que nós estudaremos alguns textos a respeito disso. Mas antes a gente precisa imaginar uma cena. Imaginem Jesus. Jesus está reunido com os seus discípulos na última ceia. Ele já sabe que os seus últimos momentos com os discípulos está chegando. Está concluindo o seu ministério aqui na terra, ele vai ser preso e os seus seguidores enfrentarão medo e incerteza. Imaginem o contexto, os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos, 3 anos e meio, ouvindo e vendo tudo aquilo que Jesus fazia. Era tudo muito lindo, maravilhoso, só que agora eles se deparam com a separação. E às vezes é muito doloroso quando nós nos separamos de pessoas que a gente tanto ama. Mas Jesus, com o seu grande amor por cada um dos seus filhos, naquela época, e pensando em nós também, ele repetiu essa frase: Eu rogarei ao Pai, ao meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
A palavra grega usada aqui neste texto para consolador é uma palavra chamada parakletos. Hoje, se você quiser até falar para o seu vizinho que aprendeu a falar grego, você pode falar. Parakletos é uma palavra grega que significa ajudador, advogado, guia, consolador. O para, separado do kletos, seria a ideia de uma pessoa ao lado, um companheiro, um ajudador. E Jesus estava dizendo naquele momento que, embora ele estivesse indo para o céu, o Espírito Santo, um como ele, viria para estar com os discípulos para sempre. É muito bonito vermos que o Pentecostes ele foi uma evidência celestial de que o sacrifício de Jesus aqui na terra foi aceito por Deus no céu e que ele havia tomado seu lugar agora como nosso advogado e rei. Amém? Nós temos hoje o privilégio de sabermos que Deus, ele, através do seu Filho Jesus, ele vive. O fato do Espírito Santo ter sido derramado sobre nós é a prova de que Jesus ressuscitou, mas que ele também reina nos céus por nós. Ele intercede por nós através do seu Pai. Em João 16, no verso 7, nós temos ainda uma ampliação dessa ideia que diz assim, ó: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá. Jesus está falando para os discípulos, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Vocês entendem a necessidade que nós temos de buscar pelo Espírito Santo? O próprio Jesus falou, o meu ministério foi importante, mas mais importante para vocês é que o meu substituto, o meu companheiro, o Espírito Santo, venha para continuar o ministério que eu realizei aqui na terra. Esse é o contexto. Ele subiu ao céu, mas enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias. A maior evidência, queridos amigos, da presença do Espírito Santo não está em sinais espetaculares, mas na transformação do coração. Eu acho muito importante, abrindo um parênteses aqui neste aspecto, hoje existe uma confusão muito grande a respeito da pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas questionam se de fato o Espírito Santo é Deus ou não é, se ele apenas é uma força sobrenatural, ou se de fato ele faz parte da divindade. Só que se a gente for parar para pensar, até a expressão que Jesus usa em outro, ele usa mais uma palavrinha grega aqui que eu vou deixar para vocês, alós. Essa expressão grega significa um outro igual a mim, só que uma outra pessoa, semelhante a mim, da mesma natureza, só que diferente, com funções diferentes. Deus Pai tem as suas funções na Trindade, Deus Filho tem outra função e o Espírito Santo, também Deus, também necessitamos dele para continuar o ministério. No dia do Pentecostes, por exemplo, voltando aqui a respeito do aspecto da necessidade do Espírito Santo em nossa vida. As pessoas questionam, não, para eu saber que eu tenho o Espírito Santo, eu preciso falar em línguas, eu preciso mover uma montanha de um lado para o outro, eu preciso curar pessoas. Calma. Nem sempre estes atributos são evidências de que, de fato, o Espírito Santo está conduzindo a vida dessas pessoas. Porque o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 24, ele menciona que o Satanás ele iria tentar enganar até mesmo os escolhidos se assim o fizessem através dos milagres, dos prodígios e dos sinais que Satanás, através dos seus agentes, realizaria. Só que voltando aqui, a maior evidência da presença do Espírito Santo não deve ser focada nos sinais, mas na transformação do coração. Se você acompanhar comigo em Atos, no capítulo 2, se você observar comigo, e você é convidado mais uma vez a passar a página para encontrar aqui, Atos no capítulo 2, nos versos 1 a 4 aparece aqui o episódio da transformação, do Pentecostes ali entre eles. Mas no verso 37 diz assim, ouvindo eles isto, depois de tudo que havia sido realizado, depois do Espírito Santo ser derramado sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo, no verso 4, e começaram a falar em outras línguas. Só que mais à frente, no verso 37 diz, ouvindo eles isto, afligiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que faremos? Este é o poder do Evangelho.
Depois de se encherem de coragem e de poder, eles agora continuam o seu ministério de pregar. Jesus nos comissiona com o Espírito Santo para que através do Espírito nós preguemos. Quer ver um exemplo? Pedro, que antes havia negado a Jesus 3 vezes. Agora ele se levanta com tanta ousadia que 3.000 pessoas se convertem em um só dia. Vocês conseguem imaginar essa cena? Uma pessoa que antes era uma pessoa que não tinha tanto respeito na sociedade, que era uma pessoa simples, sem escolaridade. O que aconteceu para Pedro agora ser um homem tão poderoso, com uma eloquência tão impecável? O segredo está no Espírito Santo. Pedro se esvaziou da sua presunção e foi preenchido com a firmeza e o poder divino. Nós não podemos nos esquecer, queridos amigos, às vezes a gente foca muito em coisas que o mundo diz que a gente precisa ter. Eloquência é muito importante, mas não é suficiente sem a presença do Espírito Santo. Paulo, antes, quando era Saulo, ele tinha uma eloquência impecável, uma inteligência absurda, mas sem a presença do Espírito Santo, não tinha poder algum. Ele não conseguia converter pessoas para os pés de Cristo. Isso nos ensina algo muito importante. Não importa o quão fracos ou incapazes nós nos sentimos, mas quando o Espírito Santo age em nós, ele nos capacita a fazer coisas que jamais imaginaríamos. Não sei se você se lembra quando, mais novo, você começou a tentar aprender a andar de bicicleta. Eu me lembro bem. Na minha cidade, uma cidadezinha pequena, e a rua da frente da minha casa não tinha asfalto, era tudo ali no chão. E aí meu pai começou a me ensinar, né? E aí nos primeiros momentos, a gente não consegue sair do lugar sem a ajuda de alguém. Primeiro com as rodinhas, só que depois quando tira as rodinhas, a gente precisa de ajuda. No começo parece impossível, mas quando alguém, no caso meu pai e minha mãe na época, seguravam o banco da bicicleta e eu ouvia a voz deles ali atrás de mim, me ajudando, de repente eu começava a pedalar com confiança e quando eu olhava para trás, eu já não estava mais precisando do meu pai e da minha mãe. O Espírito Santo faz isso com a gente. Ele nos ensina, ele nos fortalece, ele nos dá coragem para seguir em frente. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo para seguirmos em frente. Talvez você seja uma pessoa que diga, mas pastor, eu sou uma pessoa tão simples, eu nunca fiz uma faculdade, eu nunca fui para uma escola, eu não consigo falar, eu não consigo pregar. Querido amigo, querida amiga, infelizmente, nós subestimamos muitas vezes o poder do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? O ministério de Jesus foi fundamental, foi necessário, só que não foi suficiente para que os discípulos se convertessem. Quer ver um exemplo? No momento final da vida dos discípulos, próximo à volta ao término do ministério de Jesus aqui na terra, qual que era a questão que eles estavam discutindo? Quem ia ser o maior no reino dos céus? A preocupação deles não era em pregar, em ser mais semelhante a Jesus, não era em buscar a presença de Deus em seus corações, mas era uma briga de presunção, de orgulho, de ego. Somente depois da descida do Espírito Santo, somente depois de se encherem do Espírito Santo, é que de fato os discípulos entenderam tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Somente depois de compreenderem aquilo que o Espírito Santo foi ensinando, foi capacitando-os, que essa é uma, inclusive, das funções do Espírito Santo, de nos conduzir no caminho da verdade, de nos fazer lembrar das palavras de Jesus. Somente depois do Espírito Santo é que nós vemos inúmeros relatos extraordinários dos discípulos movidos pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos clamar e buscar pelo Espírito Santo para que assim nós consigamos ir cada vez mais longe e que consigamos concluir o ministério que Jesus nos confiou. Mas você talvez esteja me fazendo a pergunta agora, tudo bem, eu quero receber esse Espírito, já que ele é tão importante assim, eu necessito, mas como eu consigo receber? Onde eu consigo encontrar? O segredo está aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo já está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Nós só precisamos clamar e buscar. A Bíblia evidencia algumas atitudes que nós podemos tomar para experimentar a plenitude do Espírito Santo. E eu quero compartilhar com vocês apenas algumas das necessidades que temos
em buscarmos o Espírito Santo e recebermos. Primeira questão é que nós devemos buscar a Deus com um coração sincero. Quer ver um exemplo disso? Volte aí comigo na sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 13. Lucas, capítulo 11, verso 13, nos mostra a primeira questão que precisa existir em nós para recebermos o Espírito Santo. E aqui diz assim, ó: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não irá desejar nos conceder o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É claro a quem dizer, se eu e você desejamos sempre o melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, você acha mesmo que, da mesma maneira, Deus deseja ardentemente nos dar aquilo que é mais necessário e fundamental para nós? Derramar o Espírito Santo. Mas Ele espera que nós, primeiramente, peçamos. Aqui é claro em dizer, nós precisamos orar e buscar essa experiência de fé. Nós precisamos clamar e buscar para que o Espírito Santo seja parte de nós. A presença do Espírito Santo, ela não pode existir num coração dividido. Não tem como eu me dizer um cristão verdadeiro, mas estou hoje em uma balada, hoje eu quero servir a Deus em um outro contexto, hoje eu não quero obedecer aos mandamentos dele, não quero obedecer à palavra dele. Querido amigo, querida amiga, é impossível receber o Espírito Santo sem que você esteja completamente entregue, totalmente dedicado a Cristo. É impossível. Nós precisamos clamar e buscar e pedir, e Ele está desejoso em nos dar. Só que uma segunda questão que Ele também pede de cada um de nós conseguimos encontrar em Atos, no capítulo 5. Vamos voltar lá outra vez. Atos, capítulo 5, verso 32. E aqui diz assim: nós somos testemunhas destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se nós queremos mais do Espírito, nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. Isso significa abandonar hábitos que nos afastam dele e buscar uma vida de santidade. Nós precisamos buscar na carta de amor que Deus nos mostrou por onde devemos andar, quais pensamentos devem ocupar a nossa mente, quais atitudes eu devo ter. Eu preciso buscar ser mais semelhante a Jesus. E por fim, em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus nos mostra a razão de recebermos o Espírito Santo. Por que nós necessitamos do Espírito Santo? Capítulo 1, verso 8 diz: no entanto, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Para ser uma testemunha, eu preciso conhecer daquilo que eu irei testemunhar. Eu preciso ter uma comunhão com Deus. Ele precisa se revelar a mim para que dessa forma eu consiga compartilhar com outras pessoas. O Espírito Santo não nos enche apenas para a nossa própria edificação, para termos dons, para que as pessoas possam aclamar aquilo que nós fazemos, mas o objetivo único é de que sejamos testemunhas do amor de Deus para todo mundo. Imagine, na sua casa tem vários canos, e qual que é a função de um cano? É apenas de transportar a água de um lado para o outro. Mas se ele estiver obstruído, se ele estiver entupido em alguma parte, a água não vai fluir. Da mesma forma, se nós queremos que o Espírito Santo flua através de nós, se nós desejarmos abençoar outras pessoas, nós precisamos remover os entulhos do pecado, da indiferença espiritual. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo faça a transformação em nossa vida, falando: Senhor, você sabe o que precisa ser mudado em sua vida? Clame ao Senhor falando: Senhor, eu desejo o Espírito Santo em minha vida, mas eu percebo que eu preciso pedir, eu preciso viver em obediência, em santidade, mas com o objetivo final de poder proclamar, de poder testemunhar. E o testemunhar não é algo complexo. O que Deus pede de mim e de você é apenas que a gente compartilhe com as outras pessoas o que Deus fez por nós. Querido amigo, querida amiga, o Espírito Santo é o maior presente que Deus nos deu após a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus. O desejo dele é de que nós não estivéssemos desamparados. O desejo dele era que o Espírito Santo estivesse conosco
todos os dias, nos guiando, nos fortalecendo, nos ensinando em toda a verdade, porque ele tinha a consciência de que essa era uma necessidade para todos nós. A gente pode fazer algumas coisas sem o Espírito Santo? Podemos. Só que nunca alcançaremos os resultados que Deus espera de nós, sem que antes nós busquemos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos clamar: Senhor, o meu desejo é que o Senhor me encha para que eu consiga transbordar para outros. O meu desejo é que os frutos do Espírito possam ser espalhados para outras pessoas. Eu me lembro agora de um texto escrito por Paulo aos Gálatas, que ele menciona aqui todos os frutos do Espírito. No verso 22, ele fala: os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu te pergunto, você tem tido esses frutos em sua vida? Em Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz: enchei-vos do Espírito. Essa não é uma sugestão, uma opção, é uma ordem. Deus deseja que eu e você vivamos cheios do Espírito Santo todos os dias. Eu e você precisamos clamar ao Senhor, falando: Senhor, eu quero me encher do Teu Santo Espírito. Eu quero possuir todos esses frutos que foram descritos aqui por Paulo. Eu quero possuir os frutos que, como uma videira, e a gente vê uma conexão de Gálatas 5 também com João 15, que menciona ali que nós dependemos da videira. Nós precisamos estar ligados na videira para produzirmos frutos. Eu e você precisamos estar conectados nele, porque sem ele, João descreve, nada podemos fazer. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas eu queria fazer um apelo para você neste momento. Você hoje deseja, respondendo a tudo aquilo que você ouviu e leu, você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você tem o desejo de sentir essa presença transformadora em sua vida? Antes nós tínhamos Jesus de perto, alguns tiveram o privilégio de vê-lo, mas nós hoje não temos apenas o privilégio de ter Jesus, o Espírito Santo perto de nós, mas em nós. Vamos clamar ao Espírito Santo, vamos clamar a Deus neste momento, para que esse presente nos seja dado, agora e aqui. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de hoje podermos rogar por aquilo que é mais precioso neste mundo, que é a presença do Espírito Santo em nós. Eu estou aqui com várias pessoas que estão assistindo e que certamente estão com um coração desejoso em clamar por este poder tão precioso. Que nós tenhamos este poder para compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor fez em nossa vida. E que a transformação ela possa existir dia após dia. E que tenhamos a alegria de sermos semelhantes a Jesus. Bom, Pai, nós suplicamos que o Senhor possa tirar qualquer obstáculo que tenha em nossa vida para nos impedir de sermos canais de bênçãos para outras pessoas e que desta maneira nós sejamos semelhantes a Ti, dia após dia. Abençoe os Teus filhos, Pai, onde estiverem, e que a paz do céu, que excede todo o entendimento, possa guardar o coração e a mente de cada um dos Teus filhos. Nos abençoe, bom Pai, e nos dê a certeza e a garantia de que nós não estamos sozinhos. Nos abençoe, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.